Olá, alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Belas Artes, especialmente esse pessoal que vai fazer o ENAD. Vocês me conhecem, eu sou professor da Viventura, sempre ligado ao tema do patrimônio cultural, e é disso que eu vou tratar com vocês alguns aspectos a respeito desse tema que vale a pena relembrá-los para poder enfrentar a prova do ENAD, tá certo? Bom, primeiro, lembrar que a preocupação com esse tema, o patrimônio histórico, cultural, é um fenômeno da sociedade industrial, né? Contemporânea. Né? Não que anteriormente não houvesse essa preocupação, havia sim, mas não da forma como a gente discute hoje, como a gente debate esse tema na atualidade. Esse debate, a gente vai localizar as bases desse debate na discussão sobre restauro de monumentos no século XIX, na Europa. Né? Vale a pena lembrar alguns personagens importantes nesse debate que, a partir da discussão das teorias que eles vão propor, é que nós vamos construir a base da moderna teoria do restauro. Que personagens são esses? Vocês conhecem, mas precisa relembrar. John Ruskin e William Morris, dois ingleses, que discutem essa temática no século XIX, e por outro lado, um arquiteto francês, o Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. São posições completamente antagônicas, mas que a partir desse debate aí é que nós vamos ver a estruturação das ideias, né, das teorias de restauro a partir do século XIX e XX. Que ideias são essas? Bom, primeiro, lembrar o Viollet-le-Duc, né, que é adepto de uma metodologia de intervenção que hoje a gente chama de reintegração estilística. Né? O que ele propunha? Propunha que a recuperação de um monumento deveria se dar não apenas a partir da sua manutenção, conservação, mas a partir de uma intervenção que lhe devolvesse as características originais de como é que ele deveria ter sido, mesmo se aquelas características nunca existiram. Em nome do quê? Em nome de uma unidade do estilo. Contra essas ideias se posicionavam John Ruskin e William Morris, que consideravam inadmissível intervir no monumento com base nessas ideias de recomposição e recuperação estilística. Defendiam que apenas a conservação e manutenção deveria ser feita e garantir que o monumento perecesse ao longo do tempo, em função, né, do tempo, do desgaste, como tudo, né, na natureza. Bom, no final do século XIX, surgem ideias mais equilibradas, que não vão nem tanto para o lado dos ingleses, nem para os franceses. A exemplo, né, do Luca Beltrami, por exemplo, que propunha o restauro histórico, ou do Gustavo Giovannoni, que defendia o restauro científico. Mas é com o arquiteto Cesare Brandi, do século XX, que nós vamos ter a base da moderna teoria do restauro, com a postura que ele defende do restauro crítico. Outra questão importante que deve ser salientada com vocês aqui é o seguinte: a importância das cartas e das recomendações contidas nessas cartas aí. As cartas patrimoniais, vale a pena destacar quais? A Carta de Atenas de 31, né, que é específica com relação à problemática do restauro. A Carta de Atenas de 33, que é a Carta do Modernismo, que também aborda algumas questões aí da preservação do patrimônio. As normas de Quito, que já é um documento latino-americano, né? Especialmente a Carta de Veneza, que é de 64, mas apesar de ser de 64, ela ainda é muito respeitada hoje, considerada e adotada como referência para o restauro. Além disso, a
a Carta de Restauro de 72 do governo italiano e as declarações e a manifestação de Amsterdã de 75. São documentos básicos que a gente deve lembrar, né, como referência internacional para a formulação, né, das ideias, das teorias de restauro. Bem, ao longo do século XX, como eu disse, o restauro crítico é a teoria predominante, né? E especialmente após a Segunda Guerra Mundial, no período dos anos 60, 70, a postura vai tomar outro rumo, né? Influenciado pelo debate sobre as questões ambientais e a incorporação do tema, a preservação do patrimônio cultural, no planejamento urbano europeu, e aqui também entre nós vai acontecer isso. Bom, entre nós vamos encontrar a origem do debate a respeito do patrimônio, da preservação do patrimônio cultural, no período da República em diante, né, que vai começar a se discutir questões relativas à identidade nacional, à cultura brasileira, o que é ser brasileiro. A partir desse momento começa esse debate. E no século XX, década de 30 especificamente, em 37, vai se aprovar o Decreto-Lei 25. O Decreto-Lei 25, apesar do tempo decorrido, aí 80 anos, ele ainda está em vigor. É a partir do Decreto-Lei 25, de 37, que se instituiu o tombamento no Brasil. O tombamento, como vocês sabem, não retira a propriedade do cidadão, mas estabelece restrições administrativas ao direito de propriedade. Se pode comercializar, se pode comprar e vender, porém há as restrições impostas pelo tombamento com relação à conservação, manutenção, restauro desses bens que estão tombados, não é? Junto nesse período da década de 30, vai se criar o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na época o ISFAM. Atualmente, essa instituição se denomina IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é quem formula as políticas nacionais de proteção ao patrimônio histórico e artístico brasileiro, né? Vale a pena lembrar um detalhe também, que a formulação do Decreto-Lei 25, apesar de ter sido formulado e aprovado num período crítico da nossa história política, né, no período que precede aí o Estado Novo, e depois ele é aprovado em pleno Estado Novo em 37, novembro de 37, não se deve considerar o Decreto 25 e o tombamento como mais uma do governo Getúlio Vargas. Não, porque a origem do projeto de formulação, né, de criação do ISFAM e do tombamento foi a partir de um projeto de lei formulado pelo Mário de Andrade a pedido do então ministro da Educação e Cultura, Gustavo Capanema, que tinha uma proximidade muito grande com os artistas do movimento moderno. Então, a origem do Decreto-Lei 25 está nesse projeto do Mário de Andrade e com as alterações que foram feitas no Congresso Nacional na época. Bom, ao longo do século XX, além da União, os estados e municípios começam a elaborar projetos de lei, formulando e estruturando órgãos estaduais e municipais de proteção do patrimônio histórico. Aqui em São Paulo, nós vamos ter a criação do CONTEFAR em 68 e 69, que é o Conselho de Preservação, de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. E em 85, a criação do CONPRESP, que é o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Então, nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, o tombamento no âmbito federal, né, que é a responsabilidade do IFAM, o tombamento em nível estadual, que é de competência do CONDEFAR,
e o tombamento de nível municipal, que é de competência do Compresp. Bem, é preciso também lembrar o seguinte, que a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal que está em vigor, nós vamos ter também pela primeira vez na história jurídica, legal, institucional do Brasil, a inclusão do tombamento como um instrumento de proteção que consta da Constituição brasileira. E mais, nós vamos ter um decreto, um artigo, né? O artigo 216 da Constituição, que trata especificamente do tema patrimônio cultural. E aí tem uma contribuição importantíssima da Constituição nesse aspecto aí, por quê? Porque vai se ampliar o conceito de patrimônio cultural não só aos bens materiais, como está sacramentado no Decreto 25, mas também com relação aos bens imateriais, a cultura e as várias formas de expressão da cultura brasileira. Isso foi um grande avanço, né? Do ponto de vista conceitual, e aí também aparece na Constituição brasileira, além do tombamento, outros instrumentos que podem ser utilizados para a proteção do patrimônio. Além do tombamento, a desapropriação, vigilância, registro, desapropriação e outros que forem formulados aí, né, a partir dessa reflexão que a Constituição permite. Outro aspecto importante que tem que ser lembrado, que eu sempre friso para vocês, é de que todos os documentos e sítios remanescentes dos antigos quilombos estão protegidos, estão tombados pela Constituição, pelo artigo 216 da Constituição brasileira. Tá certo? Lembrar que quilombo é uma coisa, né? E quilombola é outra coisa. Quilombola são os habitantes, os moradores do quilombo. Isso pode ser uma pegadinha que vale a pena vocês lembrarem na hora. Bom, e para finalizar, eu quero lembrar o seguinte, de que esse tema, a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental, há um bom tempo deixou de ser privilégio, né, de técnicos e especialistas. Extrapolou o âmbito dos especialistas e está em toda a sociedade brasileira. Qualquer um que a gente consultar, questionar, perguntar, nós vamos ver que tem uma posição clara com relação às questões relativas à proteção do patrimônio. Isso é muito positivo, né? Porque não é um tema que fica restrito aí aos especialistas. Tá bem? Essas são as principais ideias que eu acho que vocês devem se lembrar, né, para enfrentar o ENAD. Muito obrigado e até a próxima.